Olá, pequenos físicos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física com seu professor Marcos Kelvin. Na aula de hoje nós falaremos sobre gases. Então, roda a vinheta! Os gases são muito importantes para a manutenção da vida no nosso planeta. Eles são responsáveis pela nossa respiração, pela a manutenção da temperatura do planeta Terra, para que haja atmosfera no nosso planeta. Portanto, o estudo de gases é muito importante. Então presta atenção aqui nessa lousa que eu preparei para ti, ó. Nós vamos estudar as transformações gasosas. E para isso, primeiro tu tem que entender o que é um gás ideal. Um gás ideal, galera, é um gás que não é um gás real. Ele é um gás hipotético, tá? É o gás ideal, pessoal. É um gás que não existe de fato na natureza, tá bom? Nós até temos condições de nos aproximarmos dele, mas ele não existe de fato na natureza. Quais são as condições para um gás ser considerado ideal? Olha aqui, ó. As partículas desse gás são consideradas partículas pontiformes, ou seja, elas são muito pequenininhas e são bolinhas pequenas, são pequenos pontos, não são corpos extensos, tá bom? Outra coisa, as colisões que vão eventualmente acontecer nessas moléculas desse gás vão ser todas elásticas, tá bom? Tanto com as paredes do recipiente, quanto aquelas que acontecerem entre elas, tá? E outra, não há força de coesão, ou seja, não há uma força de ligação entre as moléculas, tá bom? Elas só interagem quando elas colidem uma com a outra, tudo bem? Gente, vocês devem lembrar que no gás as partículas estão em constante movimento. E se elas estão em constante movimento, elas vão acabar por vez ou outra colidindo uma com a outra, tá beleza? Agora, entendam o quão importante é estudar o gás. Nós não estudamos especificamente o líquido ou os sólidos, mas o gás nós estudamos de maneira isolada, tudo bem? Apesar de nós estarmos estudando um gás que é ideal, que é hipotético, em algumas situações, um gás real pode ter os mesmos comportamentos que o gás ideal que nós vamos estudar aqui. Logo, as conclusões que nós teremos aqui para o gás ideal, nós poderemos utilizar também para alguns gases reais, tudo bem? Agora, deixa eu te falar o que são variáveis de estado. Pessoal, são 3 as variáveis de estado, ó. PVT, pressão, volume e temperatura. Gente, quando se falar em caracterizar o estado de um gás, quando te perguntarem assim, qual é a caracterização desse gás? Qual é o estado desse gás? Tu tem que dizer qual é a pressão, qual é o volume e qual é a temperatura desse gás. Essas 3 grandezas vão caracterizar o gás, pois elas são as variáveis de estado. Então, mais uma vez, quando te perguntarem qual é o estado de um gás, tu vai precisar olhar, ó, para as variáveis de estado. Qual é a pressão, qual é o volume e qual é a temperatura. Mas, professor Kelvin, o que é pressão, volume e temperatura para o gás? Vem cá que eu te explico, olha só. Pressão. Tu já aprendeu que pressão é força sobre área, né? E a unidade é Newton por metro quadrado. Perfeito. Mas para um gás, a gente entende a pressão de um jeito um pouquinho diferente. A pressão também pode ser considerada o número de colisões nas paredes de um recipiente. Então, se esse gás aqui, olha, se as partículas desse gás começarem a colidir nas paredes desse recipiente muitas e muitas vezes, é como se elas estivessem pressionando as paredes do gás para poder sair. Como se elas estivessem pressionando as paredes do recipiente para que elas possam sair. Então, pressão é o número de colisões com as paredes do recipiente, tá? Ou pelo menos vai estar relacionado com o número de colisões aqui do recipiente. E volume, Kelvin? O volume a gente vai representar pela letra V, tá? E o volume é massa sobre densidade. E a unidade de volume é metro cúbico, galera. Pode ser litro também, pode ser outras unidades, mas no SI é metro cúbico, tá bom? O volume nada mais é do que o lugar ocupado pelo gás. É o tamanho do recipiente, tá? O volume, então, é o tamanho desse recipiente. Isso porque as partículas são tão pequenininhas que o volume desse gás é mais o volume vazio entre as partículas, tá bom? Então, o volume vai ser o volume do recipiente.
E temperatura? Bom, temperatura, a unidade é o Kelvin, e vocês já aprenderam lá na primeira aula de calorimetria que temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas. Ou seja, a temperatura me diz se as moléculas estão mais rápido ou mais devagar. Então, ó, falou de gás ideal, tu tem que saber qual é a pressão, volume e temperatura desse gás, porque são essas grandezas que caracterizam um estado. E um gás ideal tem algumas condições a obedecer: partículas putiformes, colisões elásticas e sem força de coesão, beleza? Se o gás sofreu uma transformação gasosa, é porque mudou uma das suas variáveis de estado. O gás vai sofrer uma transformação quando uma de suas variáveis de estado mudar. E uma coisa interessante é que nunca pode mudar apenas uma variável isoladamente. Sempre elas vão ter que variar pelo menos duas. Então, ou varia temperatura e volume, ou volume e pressão, ou temperatura e pressão. Ou ainda pode ser que as três variem ao mesmo tempo. Se alguma dessas grandezas mudar, então eu estou fazendo uma transformação gasosa, e é sobre elas que nós vamos falar agora. Beleza, pessoal? Então vamos comigo, continuando.